Boa tarde, pessoal. Então, iniciaremos a atividade proposta para hoje utilizando o livro de raciocínio lógico do 7º ano, página 25 e 26. Então, para essa atividade, a gente vai rever cálculo mental, cálculo escrito, calculadora e arredondamento de resultados. Então, esses 3 itens vão ser vistos nessas 2 páginas de atividades. Então, a gente vai começar trabalhando com cálculo mental. Então, você já sabe que para aprender matemática é preciso desenvolver algumas habilidades de cálculo mental, de cálculo escrito e de uso de calculadora. E a gente vai praticar agora essas modalidades, começando por cálculo mental. Então, vocês já se perguntaram como é que algumas pessoas têm tanta facilidade para resolver alguns cálculos, algumas continhas, simplesmente usando cálculo mental, sem precisar usar papel e caneta, por exemplo. Então, aqui está mostrando 5 truques que a gente vai trabalhar agora, e a partir desses truques vocês podem utilizar esses truques para resolver esse exercício. Mas também pode usar o algoritmo formal, que é montar a continha e resolver. Então, fica a critério de vocês. Seria muito importante que vocês trabalhassem isso e treinassem isso para desenvolver uma agilidade maior com esses cálculos mentais. Então, aqui o primeiro. Para multiplicar um número por 9, multiplique-o por 10 e ao resultado subtraia o número. Então, aqui, primeiro, para a gente multiplicar um número por 9, qualquer número multiplicado por 9, primeiro eu multiplico esse número por 10, porque é mais fácil, e depois eu subtraio o próprio número ao resultado. Então, vamos lá, um exemplo. Então, um exemplo aqui, se eu colocar 18 vezes 9. Para multiplicar isso mentalmente, dá trabalho, mas se eu fizer 18 vezes 10, só acrescentar um zero fica 180, e subtrair o número. Então, o número aqui é 18, menos 18. Então, me detenho apenas aos 2 últimos algarismos. 80 menos 18, 62. 162. Então, se eu multiplicar 18 vezes 9, vou obter 162. Segundo cálculo. Para multiplicar um número por 11, multiplique-o por 10 e ao resultado some o número. Então, se eu quero multiplicar um número por 11, primeiro eu multiplico ele por 10 e depois eu somo o próprio número a essa multiplicação. Então, um exemplo aqui. Se eu multiplicar 53 por 11, então mentalmente talvez fique difícil, mas se eu fizer 53 vezes 10, eu vou ter 530. A esse resultado eu acrescento zero. E esse 530 eu vou somar 53, que é o próprio número que eu estava multiplicando. Então, aqui, 3, 8, 5. 30 mais 53, 83. 583. Se eu multiplicar isso por 11, eu vou ter 583. Terceiro truque. Dobrar mentalmente o número é fácil. Então, para multiplicar um número por 4, podemos dobrar o seu dobro. E para multiplicar um número por 8, dobrar o dobro 2 vezes. Então, a gente vai ver isso aqui, Então, multiplicar por 4. Então, eu preciso dobrar o dobro do número. Então, um exemplo para a gente ver. Então, se eu tenho 15 vezes 4. Talvez mentalmente multiplicar um número por 4, somar ele 4 vezes vai ser difícil. Mas se eu fizer vezes 2 e depois vezes 2, posso fazer 15 vezes 2 é igual a 30. E 15 vezes 2 igual a 30. E 30 mais 30, 60. 15 vezes 4 igual a 60. O quarto truque. Para subtrair 9 de um número, começamos subtraindo 10 e ao resultado acrescentamos 1. Então, quarto truque. Subtrair 9 de qualquer número. Primeiro eu subtraio 10 e depois eu somo 1. Então, aqui, por exemplo, 27 menos 9. Talvez mentalmente seja difícil de fazer. Mas se eu fizer 27 menos 10, eu sei que é 17. Então, aqui é só somar 1 ao resultado, 18. Então, 27 menos 9 é a mesma coisa, tá? É igual a 18. Então, esses 4 primeiros truques, estão vendo que é bem simples? Agora, a gente vai para o último truque, o quinto truque. Esse quinto truque diz assim: encontrar a metade de um número mentalmente é fácil, mas para dividir um número por 4, é só obter a metade da sua metade. Então, dividir por 4, eu tenho que achar a metade da metade. Então, aqui, por exemplo, 60 dividido para 4. Talvez seja difícil de fazer assim. Mas se eu dividir 60 por 2, rapidamente eu acho 30. E se eu dividir 30
por 2, a metade da metade, e vou obter 15. Então, significa que 60 dividido por 4 é 15. Então, esses primeiros 4 truques que a gente vai desenvolver para fazer a atividade da página 25, tá? Então, espero que todos tenham entendido, mas fica a opção. Se acharem melhor utilizar os truques para resolver, podem usar, ou então fazer o algoritmo formal, montar a continha e resolver. Só não vale usar a calculadora, tá? Para resolver isso aqui.